A maioria das pessoas na minha cidade já ouviu falar do Cristo Aranha. É um nome bobo, eu sei, mas é um nome que eu temi desde a minha infância. Um nome que meu pai mencionava com reverência, de olhos arregalados. Um nome com centenas de histórias próprias. Sacrifício em vinho. O rastejante herdará os nascimentos. As histórias e provérbios eram repetidos com tanta frequência quando éramos crianças que, mesmo que você não acreditasse totalmente, o mito tinha uma maneira de fazer você acreditar. Ele se enfiava no seu cérebro, não muito diferente da história do homem cego com olhos de abundância. Nosso Salvador lhe serviu um banquete de teias de aranha. O homem cego engoliu tudo e seus olhos estavam úmidos com a graça da salivação. A teia grudou e o homem cego vomitou, pois ele era um apóstata, mas era querido pela hoste de olhos e pernas que rastejavam em sua garganta. Com o tempo, o homem não vomitou mais, mas seu rosto ficou marcado com um sorriso de serenidade. Ele viu novamente com olhos emprestados 8, 80 e 800, espiando das cavidades de seu rosto sorridente. Amém. As crianças repetiam essa história, palavra por palavra, em perfeito uníssono, como faziam com todas as outras. A consequência de uma língua impertinente era terrível. Meu amigo de infância, Nemo, disse uma palavra errada diante do ídolo uma vez. O silêncio caiu sobre o salão de culto, como as moscas de Sodoma. Um silêncio que convidava a um pavor carmesim rolando. Eles dividiram seus braços e pernas em 8 partes, uma por uma, entre o rádio e a ulna, a tíbia e a fíbula, devagar e meticulosamente, gritando e uivando. Seu pai pegou a serra para completar a octição. E então pregaram Nemo nos caixilhos de carvalho da janela acima do altar. O mito acreditava por nós. Nós deixamos ele fermentar em nossas mentes, convidando a infecção. Ou fomos refeitos à imagem de nosso Salvador. Mas eu escapei quando tinha 24 anos, uma idade sagrada. A idade da primeira liberdade. A idade de acasalamento. Eu, como muitos antes de mim, fui incumbido de uma peregrinação de sofrimento. Eu devia viajar para fora, lançar minha teia ao vento e pegar uma noiva inseto. Ela carregaria um novo membro para nossa congregação e então alimentaria o enxame com o fruto de seu corpo. Meu pai chamava as noivas inseto de sortudas, um auto-engano do sacrificador. Mas elas sempre gritavam, sempre imploravam, sempre olhavam para seus recém-nascidos com a mesma desesperança impotente enquanto os viam desaparecer em meio a uma multidão de mãos estranhas e sedentas. Seguia-se a festa, sangue, músculo e osso, reduzidos a sustento para estômagos que nunca se queixaram de fome. Lembro das gotas vermelhas caindo do queixo de meu pai depois que a noiva inseto de meu primo Caleb encontrou a faca de talhar. Ele e Caleb unidos no zelo, enquanto eu me afastava das porções oferecidas. Mas eu comi. Não vou mentir sobre meus pecados. O que passou, passou, e não pode ser desfeito. Ouvi dizer que o que acontecia com os noivos insetos era igualmente horrível, mas nunca vi, e as mulheres da congregação raramente falavam sobre isso. Era uma vida monstruosa, mas uma vida guiada pela loucura coletiva e reafirmada pela fé. Sinto muito pelos horrores que minhas mãos causaram, mas essa história não é sobre isso. Quando conheci Layla, flertei e encantei como me ensinaram. O Cristo Aranha era um farol no centro da teia cósmica, uma luz carismática tecendo ordem a partir do caos. Eu era o seu acólito, um pupilo das lições que ele ensinava. Seja paciente, seja resoluto, seja atraente e mutável como o céu, além da teia. Espere pelo seu momento abençoado. Confie em seu Salvador. Layla sorriu. Ela riu e enrolou uma mecha de cabelo castanho escuro ao redor do dedo.
Eu sorri de volta, ri com ela, joguei nosso jogo de fé no começo, segui os ensinamentos, mas algo se agitou dentro de mim. Algo proibido, uma heresia silenciosa. Estávamos no meio de um par de caputinos conspirando sobre uma apresentação mediana de uma peça de Oscar Wilde que vimos mais cedo naquela noite, e eu senti fome ou algo parecido, desejo, amor. A minha fuga foi uma coincidência, uma rendição a um poder de alguma forma maior que o mito e o ritual. Layla já não era mais uma noiva inseto, mas em uma capela empoeirada, no meio do nada, ela se tornou uma noiva. E eu me tornei feliz. Não falei sobre o Cristo Aranha. Para ela, meu pai morreu de repente. Um tumor cujo único sintoma foi uma convulsão, da qual ele não se recuperou. A minha mãe tirou a própria vida de luto. Eu interpretei as tragédias como um nervo exposto e enterrei meus pais vivos sob uma mentira que eu fui preparado para contar. Alugamos uma casa com a minha cota que recebi da igreja. Arrumei um emprego como assistente de carpinteiro. Caminhava até o trabalho com o sol quente do sul acariciando o meu rosto e voltava para casa com a facilidade da simplicidade. 6 meses após o nosso casamento, nossa vida acelerou consideravelmente com uma ligação do ginecologista de Layla. Ela deu a notícia com apreensão, mas quando eu sorri, vi a tensão se derreter de seus ombros. Eu estava feliz. E, apesar da memória de mães gritando, carne rasgando e bebês enrolados em seda de aranha, eu me permiti me sentir livre. Então, no 3º trimestre de Layla, a insularidade do meu auto-engano quebrou. Estávamos na sala de espera de um centro de saúde para mulheres, Layla segurando um livro e eu meio assistindo a um programa sobre reformas de casas. Um homem entrou, alto e sombrio, com um terno cinza, sem vida, e uma postura rígida enquanto se sentava. Ele me encarou, ou apenas olhou através de mim. Mastigava o lábio inferior. Eu desviei o olhar com uma leve careta e li o livro de Layla sobre seu ombro por 1 minuto. Quando olhei de volta, o homem ainda me encarava, mas agora estava meio fora da cadeira. Ele estava se inclinando para frente. Mastigava seu lábio com mais vigor. "Posso te ajudar com alguma coisa, amigo?" Perguntei, tentando e falhando em esconder meu desconforto. Ele disse uma palavra em resposta: apóstata. Layla me perguntou sobre o estranho encontro naquela noite, mas eu dei de ombros enquanto a voz gélida do homem ecoava em minha mente. Era só um maluco, eu murmurei, despreocupado. Ela puxou as pernas para o meu colo e se acomodou no braço farto do nosso sofá. Mas em um consultório médico? Ela suspirou. Eu massageei seus pés e olhei para o nada em particular. Pelo menos é só um. Em alguns lugares, sabe? Deixei o pensamento se dissipar. Quando tirei os olhos da parede, Layla estava dormindo. Fiquei acordado, pensando em quantas vezes eu caminhei com minha esposa e perdi uma aranha se esgueirando, invisível, observando de perto. A igreja sabia. Nosso Salvador dorme com 6 olhos fechados, mas sempre observa e sempre sabe. Eu estremeci com o pensamento e olhei para as 2 cortinas fechadas. A igreja não era onisciente. O Cristo-Aranha não era real. Podíamos nos mudar para um lugar distante e nos perder em uma vida nova. Juntos, nós 3. O sonho era mais fácil que o presente ou o meu passado. Ele acalmava com um otimismo nebuloso. Meus olhos pesaram. Amor, acorda. Eu acordei assustado e molhado. Eu acho que a bolsa estourou. Era cedo. Faltavam 2 semanas e eu já estaria preparado, mas troquei de roupa e juntei uma mala com rapidez. As contrações de Layla já haviam começado quando entramos no carro. Eu lutava para lembrar o tempo entre elas, mas não importava. Layla gemeu e eu dirigi. Na sala de parto, eu tentei ser útil, mas me vi esperando e andando de um lado para o outro.
Um supervisor ocioso diante de uma força de trabalho muito mais competente do que eu. Na minha cidade, os anciãos faziam o parto. Com nada a fazer, a minha mente vagou para lugares sombrios. O ambiente atual era ao menos alienígena comparado às minhas memórias. Era um conforto estranho. A funcionalidade estéril dos equipamentos médicos e os suaves sotaques da sala de parto. Eu só havia visto mulheres dando à luz sobre as pedras duras entre os bancos da igreja. Algumas delas eram seguradas por mãos ásperas. Layla não sofreria como elas. Eu me dava um consolo egoísta nesse fato. Na segunda hora, a presença das enfermeiras se tornou intermitente. Nosso bebê viria, mas ainda não. Eu tentei cochilar 1 ou 2 vezes em uma cadeira que parecia mais confortável do que realmente era. Layla parecia um pouco melhor com a ajuda de uma infusão intravenosa. Às 2h59 da manhã, decidi que já estava perto da hora de começar o café. Beijei a testa de Layla. Ela acordou e sorriu sonolenta. Não dê a luz até eu voltar, hein? Eu avisei. Ela assentiu. Aham. Caminhei pelos corredores tranquilos. Acenei para uma enfermeira com uma máscara rosa, combinando com seu uniforme. Ela olhou para cima do brilho frio de um monitor do computador e pareceu sorrir. Outra enfermeira passou pelo corredor, olhando para o telefone e empurrando um carrinho, enquanto seus crocs laranja rangiam contra o azulejo. O café acabou sendo terrível, mas eu fui grato pela tarefa, mesmo que eu a tenha criado. No meu caminho de volta, passei pela estação de enfermagem. A enfermeira de máscara rosa não estava lá. Ninguém estava. Não importava. Era tarde e a Layla estava dormindo. Eu empurrei a porta do quarto de Layla e sussurrei. Oi, eu trouxe pra você um... Não. Eu corri pra frente, derramando o meu café, enquanto uma lata de refrigerante caía com um baque e chiava em direção ao chão. Eu me senti tonto, enjoado. O cobertor de Layla estava manchado de vermelho intenso. A mancha era grande demais. O rosto dela estava pálido demais. Eu havia acabado de sair por 1 minuto. Apenas 1 minuto. Como... Os fios do eletrocardiograma pendiam de uma máquina silenciosa, cuja visão não fez sentido imediatamente. Não sei o que imaginei que tinha acontecido. De fato, ao puxar o cobertor, não tenho certeza se estava pensando em algo, mas quando vi o que estava abaixo, o ar me faltou. A barriga dela estava aberta, cortada, repleta de sangue e faltando. Nosso filho havia desaparecido. No lugar dele, uma massa retorcida de aranhas. Muitas flutuavam sem rumo no sangue ou se agarravam à face pegajosa. Outras corriam sem direção. Fiquei olhando por tempo demais, incapaz de desviar meu olhar do retrato surreal da morte. A visão era tão anatômica que se tornava impessoal, e eu estava tão distante da dor ou da realidade que não via aquele corpo como a mulher que eu amava. E então, o deslocamento do sentimento se igualou. Eu gritei, eu implorei por ajuda. Meu grito pareceu ecoar pelas paredes e, no silêncio que se seguiu, ouvi uma palavra dita atrás de mim. Apóstata. Eu virei lentamente ao som familiar da voz. Vi primeiro seu rosto, depois o uniforme, o par de crocs, a sacola de compras pendurada em seus dedos, pesada, com algo molhado e vermelho. Apóstata. Ele repetiu. Meu coração disparou. O sangue sumiu do meu rosto. Meu pai fez uma careta para mim e fechou a porta. O Cristo Aranha é uma lenda da minha cidade natal que o seu povo tornou real através de sua fé. Ele é uma mistura, um conto de fadas, um monstro e um messias. Ele está escrito no medo e lembrado nos gritos das crianças. Eu lembro. A grande teia falou para o povo de lugar nenhum sobre um Salvador renascido. Ele sobreviverá onde outros perecem, nascido no sangue e alimentado pela dor.
Ele crescerá sozinho e tecerá na escuridão, nunca conhecido por sua mãe, abandonado por seu pai. O mito tem uma maneira de fazer você acreditar.